Então, o sistema reprodutor feminino, tá? Aquela pergunta que eu fiz para o sistema reprodutor masculino é a mesma coisa e muita gente erra. Diz que o órgão mais importante do sistema reprodutor feminino é a vagina. Não é verdade, tá? O órgão mais importante do sistema reprodutor é o órgão que produz gametas, tá? Na vagina não há produção de gametas. Assim como o pênis é só uma zona de transição para que os gametas possam transitar ali, tá? O principal órgão reprodutor feminino é o ovário, tá? Ali eu vou ter produção de gametas, beleza? Uma mulher sem ovário, ela é infértil, tá? Uma mulher sem ovário, ela é infértil, tá? Então a gente tem aqui algumas estruturas da primeira parte do sistema reprodutor feminino, que é a parte externa, né? Que é a vagina. Na vagina a gente tem o clítoris, que é um órgão análogo ao pênis, né? A gente tem o grande lábio, que é a parte mais externa, o pequeno lábio, que é a parte mais interna, e a abertura da vagina. Aqui a gente tem a uretra, né? Que a gente tem uma diferença do sistema do órgão copulatório masculino, porque o pênis, ele possui a uretra, por onde passa o xixi e o sêmen, né? Na mulher, não. Ela tem os dois canais diferentes. Na uretra só vai passar a urina, e no canal, na abertura vaginal, no canal vaginal, é por onde o espermatozoide vai ser transmitido, beleza? Teve até uma... Nesses programas de entretenimento aí, uma garota soltou uma besteira, que ela numa prova de resistência, eu não lembro se foi BBB ou se foi Fazenda, mas numa prova de resistência ela colocou a B no canal vaginal e perguntada por que ela fez isso, ela falou, para evitar o xixi. Coitado, para vocês verem como não se conhecer pode se causar alguns constrangimentos, né? Pelo canal vaginal não vai sair o xixi, gente. É pela uretra, tá? Então, vocês têm que saber. Foi BBB, Gelinho? Foi BBB. Esse BBB agora eu até assisti, porque tinha um participante que eu gostava, mas sou acostumado a ver os outros, não. Então, essa é a estrutura do órgão reprodutor feminino, tá? Estrutura externa, beleza? Ai, meu áudio... foi. Bem, agora a gente vai ver a estrutura interna, tá? Então a gente tem aqui o canal vaginal, né? As meninas que ainda não ativaram a sua vida sexual, elas possuem um ímen. Esse ímen é rompido normalmente é rompido na primeira atividade sexual, normalmente. Muitas mulheres no primeiro ato sexual não conseguem romper o ímen, tá? O ímen, ele é uma membranazinha que protege ali contra bactérias, né? Contra alguns protozoários, alguns micro-organismos que podem causar infecções no canal vaginal, né? Esse ímen, ele é rompido no primeiro ato sexual normalmente, beleza? Chegando mais internamente no aparelho reprodutor feminino, a gente tem aqui o útero, olha aqui, ó. O útero é onde o embrião ele vai se implantar e onde o bebê, né, o embrião e o feto, posteriormente vai ser nutrido através da placenta, do cordão umbilical e da placenta, tá? Então o embrião possui uma camada muscular densa, tá vendo aqui, ó, que é chamada de endométrio, tá? Algumas mulheres que têm problemas, e aí são também mulheres que não conseguem engravidar, né, por possuírem esse endométrio muito espesso, e aí o embrião não consegue se fixar, uma doença denominada endometriose, vocês já devem ter ouvido falar, né? E existem mulheres também que
podem produzir, consequentemente, e muitas dessas mulheres já possuíram anteriormente HPV, contraíram HPV, né? E esse HPV pode gerar uma doença grave, né? Que acomete muitas mulheres, que é o câncer no colo do útero. Tá? Também pode deixar ali a mulher infértil, beleza? Mas é no útero que o embrião ele vai ser implantado. O embrião vai ser implantado, ali vai gerar a placenta e tudo mais, tá? Aqui, ó, nessa região onde eu estou passando a seta, eu tenho as tubas uterinas, beleza? São nas tubas uterinas que vai ocorrer o processo de fecundação. Então, o esperma, ele vai se locomover aqui, ó, do canal vaginal até o útero, vai chegar... Olha a distância que o espermatozoide tem que percorrer, gente. Por isso que, assim, não sei se vocês sabem, mas homens que possuem menos de 20 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen são homens considerados inférteis. Porque o homem tem que produzir muito espermatozoide porque nem todos conseguem chegar. Alguns morrem na uretra mesmo, né? Outros morrem no canal vaginal, outros morrem na subida até o útero e poucos chegam até a tuba uterina, tá? E desses poucos ainda tem que ser muitos, porque o ócito, vocês vão ver, possui uma camada externa chamada de coroa radiata, tá? Essas coroas radiatas, vários espermatozoides têm que chegar ali, por isso que, desculpem, mas vocês não foram os primeiros espermatozoides a chegarem, nem você, nem eu. Todo mundo que nasceu não foi o primeiro espermatozoide a chegar, a gente foi um dos últimos. Os primeiros morreram, tá? Os primeiros morreram. Então, não são os fortes que vencem, né? Os primeiros morreram porque liberaram ali enzimas proteolíticas e quebraram essa coroa radiata para que eu, você, a gente tenha conseguido entrar, fecundar e nascer. Beleza? Então, a fecundação ocorre aqui na tuba uterina. E o ovário, aonde eu tenho a produção de gametas femininos. Beleza? Prof, o ímã só pode ser rompido com ato sexual ou existem outras maneiras? Existem outras maneiras, tá? A mulher pode romper o ímã através de um acidente, né? Através da excitação manual que ela faz. Se a mulher for virgem, ela pode romper o ímã dela, tá? Então, não só pelo ato sexual, ela pode ter um ímã rompido. E algumas infecções também tornam o ímã mais frágil e aí ele pode se romper. Então, alguns casos de mulheres que são virgens, não tiveram atos sexuais, mas já possuem o ímã rompido. Tá? Então, pode acontecer sim, Jessiquinha. Professor, quando a mulher toma pílula do dia seguinte... Vou explicar isso, Nalana. Bom spoiler. Obrigado pelo spoiler. Vou explicar a pílula do dia seguinte quando a gente falar sobre métodos anticoncepcionais, dos hormônios, e aí vocês vão entender para que esses hormônios servem, tá? Esses hormônios que estão contidos tanto na pílula anticoncepcional convencional, como na pílula do dia seguinte também. Beleza? Show. Alguma questão até aqui? Ficou alguma dúvida? Então vou prosseguir. Então, falei de tudo isso para vocês aqui, tá? E é aqui, ó, nos ovários, que eu tenho a produção de ócito secundário, tá? Essa produção de gametas também é influenciada pelo FSH e o LH. Então, assim como nos homens, as mulheres também produzem FSH e LH, que é produzido pela hipófise também, tá? E olha o nome do FSH, hormônio folículo estimulante. Por que ele tem esse nome? Porque ele estimula os folículos a gerarem os óvulos femininos, tá? Então aqui, ó, nessas célulazinhas do ovário, a gente tem algumas células chamadas de folículos de Graafi. São essas células que vão gerar
os óvulos. Aqui, ó, um folículo de grave bem pequenininho, e através da estimulação da FSH, principalmente da FSH, hormônio folículo estimulante, ele começa a se desenvolver em um ócito secundário, tá? E vai ser ele que no processo de ovulação vai poder fecundar com outro espermatozoide e se transformar em um óvulo, beleza? Então, importante isso, gente, anotem ou guardem. FSH, folículo estimulante, que é produzido pela hipófise, promove o desenvolvimento do óvulo feminino, tá? Beleza? E o LH? Depois da ovulação, esses folículos de Graafi, eles começam a degenerar e se transformar em um corpo chamado de corpo lúteo, tá? Que é um corpo que agrega ali gorduras e possui uma função importante, porque é no corpo lúteo que vai ser gerada a maioria do estrogênio e da progesterona, tá? Vocês vão ver para que esses hormônios servem, mas já guardem isso, beleza? O corpo lúteo, ele que vai produzir o estrogênio e a progesterona. E o corpo lúteo se desenvolve a partir da estimulação de que hormônio? Do LH. Olha o nome do LH. Hormônio luteinizante, tá? É um hormônio que promove o desenvolvimento desse corpo lúteo. Show de bola? Então, ó, na hipófise feminina, ela vai começar a liberar FSH e LH. A FSH promove o quê? O desenvolvimento dos folículos no óvulo. E o LH promove o quê? Tanto a ovulação quanto o desenvolvimento do corpo lúteo, que vai produzir os hormônios chamados de hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, que a gente vai ver para que eles servem. Show de bola? Entendido até aqui? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tem outra. Tá. Prof, a mulher não é mais considerada virgem só quando o ímã é rompido? Ou tem outra maneira de identificar isso? Desculpa falar isso, é que realmente é uma dúvida. O Jessiquinho, a mulher é considerada virgem quando ela não teve nenhuma experiência sexual, tá? Então, isso é um fato, tá? O ímã rompido ajuda a caracterizar se uma mulher já teve o ato sexual ou não. Mas assim, virgem, no conceito da palavra, é a mulher que não teve nenhuma experiência sexual, tá? Agora, eu não sei te informar se existem outras maneiras de identificar se o ímã foi rompido. Acredito que tem, com certeza, tá? Se o ímã foi rompido por causa de uma infecção ou acidentalmente ou no ato sexual. Acredito que tem, tá? Acredito que tenha maneiras de identificar. Um ginecologista pode dizer isso, a gente pode procurar depois, tá? Pode ser uma atividade aí extra aula, a gente procurar isso aí no Google, nas revistas de pesquisa, tá? Mas eu acredito que tem uma maneira de identificar se a mulher perdeu o ímã no ato sexual ou por alguma doença, tá? Ou por algum acidente, beleza? Que horas são, meus amores? Alguém me diz a hora aí que eu não estou conseguindo ver aqui? Alguém pode me dizer? 11h50. 11h50? Vocês se importam se eu passar um pouquinho? Porque eu já comecei um pouquinho tarde e esse tema é muito extenso. Assim, a gente já está acabando já. Mas eu acredito que eu passe um pouquinho. Tem algum problema? Se tiver, eu não vou terminar tudo aqui agora, a gente termina na próxima aula. Não tem problema nenhum. Mas eu acredito que eu passe uns 15, 20 minutinhos. Tem algum problema isso para vocês? Me falem aí, por favor. Por mim não tem, não. Tá. Tá tranquilo? Por mim também não. Tá bom. Tá bom, tá bom. Continua na próxima aula, Juninho.
Então, Julinho, eu vou deixar a aula gravada. Se você tiver que sair por alguma coisa, eu vou deixar a aula gravada e aí vocês podem pegar lá. Isso também serve para os outros, tá? Mas eu vou passar um pouquinho, peço desculpas porque eu comecei um pouquinho tarde e esse tema é um pouco extenso. Eu não queria cortar o raciocínio, tá? Bom, lá no ovário, como eu mostrei para vocês, acontece o desenvolvimento do óvulo, que é estimulado pela FSH e o LH, tá? Esse desenvolvimento, assim como no feminino, no masculino é um processo denominado gametogênese, que na mulher é o ovogênese, através das ovogônias, tá? E aí uma curiosidade, uma distinção que a gente vê aí. Esse desenvolvimento das ovogônias no homem acontece a partir dos 7 anos, tá? Então, o desenvolvimento da ovogônia em espermatócito primário, que vocês viram, acontece a partir dos 7 anos. Nas mulheres, a gente tem uma diferença. Todas as ovogônias, e nos homens, perdura a vida toda. Então, o homem pode produzir espermatozoide a vida dele toda, dos 7 até os 100 anos, ou até quando ele morrer, tá? Nas mulheres é diferente. Todas as ovogônias são produzidas no período fetal, isso mesmo. Então, você, menina, mulher, ainda no útero da sua mãe, você já começou a produzir as suas ovogônias ali. Então, todas as ovogônias femininas são produzidas ainda no útero da mãe. Por isso que a mulher, ela entra na menopausa. Tem a menarca, que é a primeira menstruação, né? Primeiro período menstrual, mas ela não menstrua mais quando ela entra na menopausa, porque essas ovogônias acabam se encerrando, né? Finalizando ali, porque só são produzidas todas no período fetal, e aí a mulher não tem mais como ovular, e ela também não menstrua mais, tá? E ela também não tem como engravidar mais. Então, a partir dos 48, aí depende também muito, né? Mas a partir dos 48, 50, desculpem, a mulher começa a entrar na menopausa por causa disso, beleza? Então, todas as ovogônias são produzidas no período fetal, tá? Na fase de puberdade, as ovogônias começam a aumentar, né? E elas não só aumentam na puberdade, como elas sofrem as fases meióticas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira fase meiótica é o ovócito primário, tá? E a segunda eu tenho o ovócito secundário, beleza? Uma curiosidade, que quatro células são produzidas na última fase meiótica, mas apenas um óvulo se desenvolve, tá? Então, dessas 4, apenas um óvulo vai se desenvolver lá dos folículos Graafi, tá? Isso normalmente, tá? Nos mamíferos, principalmente primatas, como nós, nos mamíferos não, falei errado. Nos primatas ou animais muito grandes como nós, no ciclo sexual feminino, no ciclo feminino, ela ovula apenas uma vez. Ela ovula apenas um óvulo só, um ócito secundário só, tá? Isso normalmente. Nos outros animais, como cachorros, gatos, as fêmeas ovulam várias vezes, né? E aí ela pode, por ninhada, ter 5, 6 filhotes, tá? Normalmente a gente ovula só uma vez, as mulheres. Mas pode acontecer, a gente tem a geração de gêmeos, né? A mulher ovular 2, 3 vezes, e aí vir gêmeos, trigêmeos, quíntuplos, e aí vai. Mas isso não é tão comum, tá? Então a mulher só vai ovular uma vez no último processo da fase meiótica ali. Alguma dúvida até aqui? Eu perguntei aquilo porque teve uma prima minha que o ímen dela foi rompido, mesmo ela não tendo relação sexual.
E nisso a médica disse para minha mãe, para a mãe dela, que ela já havia cometido relação sexual. Olha só, né? Ela era ginecologista, Jessiquinha? Essa médica? Teoricamente, sim, né? Nossa Senhora, como a gente tem maus profissionais, né? Ela não pode categorizar, fazer exames, né? Que ela deve saber, né? Acredito que ela saiba, né? Exames preliminares, aí ela pode categorizar. Porque, com certeza, gente, eu não sou ginecologista, muito menos médico, minha área é biologia. Então, eu não tenho experiência nisso. Entendo sobre os órgãos sexuais e tal, mas especificamente, nenhum biólogo sabe, tá? Mas eu acredito que tenham exames que consigam. Olha, esse ímã foi rompido por uma infecção viral, por uma infecção bacteriana ou por um acidente, né? Ela não pode categorizar, assim, eu acredito que ela não possa categorizar que a menina já tenha tido relação sexual, o que não aconteceu, né? Isso cabe até processo, eu acho. Então, enfim, deixa pra lá. Bom, então, entenderam essa parte aqui? Alguma dúvida ficou? Nenhuma? Então, olha, os hormônios da hipófise são estimulados, né? A hipófise é estimulada pelo hipotálamo, tá? Através de um hormônio chamado de gonadotrofina. E esse hipotálamo, essa hipófise vai começar a produzir FSH. FSH, folículo estimulante, promove o crescimento dos folículos até a ovulação, tá? E o LH, ele mantém a ovulação e promove o desenvolvimento do corpo lúteo, que vai produzir o quê? Ó, estrogênio e progesterona. O que o estrogênio e a progesterona fazem, gente? Por que ele é importante? Anotem aí, tá? Então, falei sobre 2 hormônios sexuais, vou falar sobre os outros 2. Por que o estrogênio e a progesterona é importante no ciclo sexual feminino? Porque é a progesterona e o estrogênio que vai aumentar a mucosidade do endométrio, lá do útero, tá? E aumenta também a vascularização desse útero. Ele se torna mais vascularizado, ele se enche de sangue. Por que isso é importante, Dani? Porque é esse aumento da dilatação de sangue no útero que vai manter o futuro embrião nutrido, tá? Então, a progesterona e o estrogênio, eles possuem outras características secundárias, né? Então, o estrogênio aumenta a deposição de gordura nas mamas, por isso que quando a menina entra na puberdade, ela começa a ter os seios aumentados, porque ela deposita mais gorduras nas mamas, nos quadris, né? Então, tem algumas atividades secundárias do estrogênio, tá? Porém, a função mais importante do estrogênio e da progesterona é esse aumento da vascularização, esse aumento da dilatação do endométrio. Quando esses 2 hormônios baixam, o estrogênio e a progesterona, o que vai acontecer? Vai acontecer a descamação do endométrio. Esse endométrio descamado, eu tenho o primeiro ciclo menstrual, o primeiro dia da fase menstrual, a mulher vai menstruar, beleza? Então, vocês vão entender nessa tabela aqui. Então, prestem atenção nessa tabela, que a gente vai explicar desde o começo do ciclo menstrual. Se não entendeu até agora, eu vou explicar para vocês. Vocês vão entender do primeiro dia que a mulher menstrua até o último. E quais as funções desses principais hormônios, beleza? E aí eu falo também sobre as pílulas anticoncepcionais, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa tabela. Eu tenho o primeiro dia 0. Qual é o primeiro dia do ciclo menstrual? É o primeiro dia que a mulher menstrua, tá? Então, no primeiro dia que a mulher menstrua, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui nos hormônios? Nesse primeiro dia que a mulher menstrua, o estrogênio está muito baixo, percebam? O estrogênio está baixo e a progesterona também está baixa. Como eu expliquei para vocês, esses 2 hormônios,
ajudam a nutrir, a dilatar o endométrio e a vascularizar o endométrio. Esse endométrio cheio de sangue, sem a progesterona e o estrogênio, descama e esse sangue excedente ele vai sair, né? Que acontece na menstruação, tá? Então aqui no primeiro dia, o estrogênio e a progesterona está baixa, beleza? O estrogênio e a progesterona baixa, prestem atenção e se puder anotem para entender. O estrogênio e a progesterona baixa, esses dois hormônios baixos, vão ativar quem? Vão ativar a hipófise feminina, tá? Então, lá na adenohipófise, que produz o FSH e LH, vai ser ativado por essa baixa do estrogênio e da progesterona, e essa hipófise vai produzir o quê? O FSH e LH. Então, percebam que no primeiro dia, esses dois hormônios começam a aumentar. Olha aqui, ó. Eles começam a ter um aumento por causa da baixa do estrogênio e da progesterona. Entenderam até aqui? Então, entenderam por que a mulher menstrua? Entenderam por que a hipófise produz FSH e LH? Entenderam a função do FSH e do LH? Eu explico de novo. O FSH vai promover o desenvolvimento dos folículos de Graafi, que promovem o óvulo, tá? Vão promover o óvulo, né? E o LH promove o desenvolvimento do corpo lúteo. E é o corpo lúteo que vai mandar estrogênio e progesterona para o sangue da mulher. Esse estrogênio e progesterona mantém o endométrio vascularizado, bem nutrido. Se tiver embrião ali, ele vai conseguir implantar, vai conseguir se desenvolver, vai conseguir gerar placenta e vai gerar um neném, tá? Mas se não houve fecundação, né? Não houve fecundação, a mulher teve um sexo seguro, ou ela ainda não teve nenhuma atividade sexual nesse período, o que acontece? A progesterona e o estrogênio baixa e esse endométrio descama e a mulher tem a menstruação. Então, nesse primeiro dia é isso. Estrogênio e progesterona baixos, FSH e LH alto, porque a hipófise vai ser ativada, tá? Com o aumento do FSH e do LH, eu tenho um aumento dos meus folículos ovarianos, tá? Percebam aqui, ó, aumento do LH e FSH, eu tenho um aumento dos folículos ovarianos, beleza? Ainda tem o estrogênio um pouco acima, porque esses folículos produzem um pouquinho de estrogênio, tá? Não muito. Ele é produzido mais pelo corpo lúteo, mas ele produz um pouquinho de estrogênio, mas ainda está baixo, tá? Ainda está baixo. Quando o LH aumenta no pico, e o FSH também, e isso ocorre no 14º dia, beleza? Então aqui, ó, do 0 ao 14º dia, o FSH e o LH vai crescendo. Quando ele chega no pico, a mulher ovula, tá? A mulher ovula, beleza? Então, são esses dois hormônios que promovem a ovulação, tá? O FSH e o LH. Entendido, meus amores? Claro, isso aqui num ciclo normal, né? Num ciclo menstrual normal, tá? 14º dia, a mulher ovula, tá? Ela ovulou. Esses folículos de Graafi se transformam a partir do LH em corpo lúteo, tá? Se transformam em corpo lúteo, beleza? E aí o que acontece? O que vai acontecer? Esse corpo lúteo vai começar a ativar a produção de progesterona, beleza? A progesterona é ativada e a progesterona é ela que mantém o endométrio vascularizado para a nutrição do futuro embrião, tá? Então, o óvulo já ovulou, o óvulo já saiu lá dos folículos de Graafi, passou pela tuba uterina. Se ocorreu fecundação com espermatozoide, ele vai se transformar num embrião e esse endométrio precisa estar vascularizado, tá? Com a ajuda da progesterona, para que esse embrião se implante no endométrio, tá? Então, o endométrio é vascularizado com a ajuda da progesterona e do estrogênio também. Belezão? Entendido até aqui? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a mulher sabe
quando ela está ovulando, tá? No dia da ovulação dela. Porque momentos antes, ela tem esse aumento da progesterona, e a progesterona, além de vascularizar o endométrio, né, e manter o embrião nutrido, ela também aumenta um pouco, não muito, mas um pouco a temperatura corporal. Então, quando a mulher mede-se e ela tem a temperatura corporal um pouco aumentada, isso indica para a gente que ela está no período de ovulação, tá? Isso acontece por causa da progesterona. No chat vocês enviaram muitas dúvidas, deixa eu ver aqui, tá tranquilo? Entendi sim. Professor, vou precisar sair, tenho que ajudar minha mãe. Ah, tá bom. Beleza, Jessiquinha, show de bola. Eu tô acabando já também, depois você vê lá o final dessa aula, tá? Então a progesterona mantém o endométrio nutrido, tá? A progesterona e o estrogênio alto inibem o FSH e o LH, tá? Então olha só, perceba. O FSH e o LH está sendo inibido por causa da progesterona e do estrogênio. O FSH e o LH inibido, o que promove? Quem promove o desenvolvimento do corpo lúteo é o LH. Vocês entenderam isso, né? Com ele diminuído, o que vai acontecer? Esse corpo lúteo vai ser degenerado. O corpo lúteo sendo degenerado, o que acontece? É ele que produz progesterona e estrogênio. Com o corpo lúteo degenerado, a progesterona diminui e o estrogênio também diminui. E aí o que acontece lá no endométrio? Se não houve fecundação, ele descama e aí a mulher começa um novo período do ciclo menstrual dela. Essa queda da progesterona e do estrogênio acontece entre o 26º até o 28º ciclo menstrual feminino, tá? Então, num ciclo menstrual normal, a mulher tem ali 28 dias, beleza? Show de bola? E aí, com essa queda de progesterona e estrogênio, ela menstrua, tá? Isso é um ciclo mesmo, entendi. Isso aí, é isso aí. Beleza? Todo mundo entendeu igual a Nalanda, gente? Todo mundo entendeu? É isso aqui. Tá? Se tiver que cair alguma coisa, é isso aqui. Todo mundo entendeu? Eu quero só falar mais uma curiosidade. Isso é feedback negativo e positivo que eu falei para você, Julinho. Que eu mandei lá um áudio para você. Não sei se você ouviu. Mas eu enviei, que foi a dúvida dela. O que é feedback positivo e negativo, né? Feedback positivo é quando uma substância é produzida e aí a outra aumenta. Então, uma substância aumenta e a outra aumenta também, tá? E feedback negativo é quando uma substância aumenta e a outra diminui, tá? Então, a Julinha percebeu bem, isso aqui é um exemplo de feedback negativo e positivo. Show de bola? Então, o ciclo menstrual feminino é isso aqui, gente. É isso aqui, tá? Por que a mulher tem tensão pré-menstrual? A tensão pré-menstrual é muito influenciada por essa queda abrupta de progesterona e estrogênio, tá? Então, esse aumento de progesterona e estrogênio, o útero da mulher está se preparando para receber um novo neném, tá? Um novo embrião. Se isso não acontece, o útero vai chorar, né? Ele vai ficar triste. Que analogia babaca. Mas ele vai ficar triste aí. A mulher vai menstruar, tá? E aí ela fica boladaça. É o que acontece na TPM. TPM se dá por essa queda abrupta de progesterona e estrogênio, né? Que a mulher fica irritada e tudo mais, tem que comer chocolate. Haja chocolate. Eu sei bem o que é isso aqui no caso. Né? Então, isso aqui é o ciclo menstrual feminino, tá? Entenderam? Belezão? Agora, só mais uma coisa para a gente terminar essa aula. Por que, qual é o efeito dos anticoncepcionais? A gente tem 3 minutos para falar sobre isso. Quais os efeitos dos anticoncepcionais? O anticoncepcional tem a progesterona e o estrogênio. Já estou dando um spoiler para vocês. Então, o anticoncepcional, como a pílula do dia seguinte, tem muita progesterona e estrogênio. Beleza? Muita.
E por que com a pílula anticoncepcional a mulher não engravida? Eu quero que vocês me digam agora. Diante dessa aula que vocês tiveram, se vocês entenderam. Por que a Porque mulher não ela engravida? não ovula? Muito bem. Quem disse? A Julinha também está certa. Tem a ver com a LH e o A FSH. Júlia também vai... Isso, Nalanda. Muito bom, muito bom. Porque o que acontece? Com a progesterona e o estrogênio alto, o que acontece com o FSH e o LH? Aqui, meus amores, está bem baixo. A progesterona e o estrogênio inibem a produção do FSH e do LH pela hipófise. Com o FSH e LH baixo, o que eu não tenho aqui? Eu não tenho desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, eu não tenho ovulação. Então, uma mulher que toma anticoncepcional regularmente, ela não ovula nunca. Ela nunca ovula, tá? E aí, ela não vai engravidar, né? Porque se ela não ovula, ela não engravida, beleza? Então, para isso que servem as pílulas anticoncepcionais. A pílula do dia seguinte é só um aumento de hormônios, da progesterona e do estrogênio, que tem uma atividade maior, tá? Uma atividade abortiva. E quando a mulher para de tomar, né? Porque ela tem um período que ela toma e depois tem 2 dias que ela para de tomar. Quando ela para de tomar, a progesterona e o estrogênio baixa abruptamente. E aí o que ocorre? Ocorre a escamação do endométrio, ela menstrua novamente, beleza? Então, basicamente, a pílula concepcional é progesterona. É isso aí, Julinha. É progesterona, claro, tem algumas outras substâncias. Então, mas basicamente é progesterona e estrogênio. ela tá na fase folicular e pula direto para a fase lútea e só isso, né? Não, o corpo lúteo nem é desenvolvido. Porque o corpo lúteo vem do folículo, entendeu? O corpo lúteo vem do folículo. Sem o FSH e LH, ela não tem desenvolvimento do folículo, beleza? Agora, para a gente terminar, agora vai ser a última coisa para a gente terminar, que vocês precisam saber também. Isso é sem fecundação. Com fecundação, ocorre o processo de embrião. O que ocorre? Aí, a mulher produz, a placenta, na verdade, do embrião, produz o beta-HCG, que é o hormônio da gonadotrofina coriônica, o beta-HCG. Esse beta-HCG, ele vai continuar, vai ter a ação do LH, ele vai continuar promovendo o desenvolvimento do corpo lúteo, desenvolvimento da progesterona e o útero continua mantido até o final da gestação, beleza? Por isso que o beta-HCG, ele é detectado naquele exame para saber se a mulher está grávida. Show de bola, meus amores? Entendido até aqui, a gente tem 1 minuto para terminar, vai cortar. Professor, desculpa, não entendi direito. O corpo lúteo pode explicar de novo? Então, o beta-HCG mantém o corpo lúteo desenvolvido. E o corpo lúteo mantém um número alto de progesterona que vai ativar o endométrio, vai ativar a vascularização do endométrio. Entendeu, Julinho? Que bom. Então é isso, meus amores. Deixa eu ver se dá para pegar.